Buenas tardes amigos, nuevamente ya estamos acá. Miren, a mi izquierda acá tenemos al profesor Oneide Vargas y aquí a mi derecha está la profesora Selva Chívico. Los dos son profesores de historia, cada uno de ellos en su territorio, en su país, han hecho investigaciones sobre la historia de la frontera de la Ribera y con ellos vamos a hablar durante unos 50 minutos aproximadamente sobre el gaucho. ¿Qué es ese personaje, ese gaucho? ¿Qué es lo que es? Primero empezamos por las damas. Selva, bienvenida, muchas gracias por estar. Yo encantada, esta me parece una iniciativa fantástica porque creo que todos los que han estado antes que nosotros han removido mucho el ambiente cultural y el ambiente ideológico incluso de la frontera. Pero antes me voy a tomar una licencia que es la de agradecer a quienes me han ayudado para completar mis conocimientos sobre el gaucho, que es la historiadora brasileña Liane Cipollino, que de alguna manera contribuyó a que yo pudiera tener una visión mucho más internacional de lo que fue nuestro gaucho gaúcho. Y, bueno. Muy bien, muchas gracias. Oneide Vargas es un ciudadano de la frontera, vivió en Uruguay, así del lado uruguayo, jugó al fútbol, entre otras cosas, pero lo tenemos hoy acá como profesor de historia y como resultado de varias investigaciones va a hablar de ellas con nosotros. Bienvenido, Oneide. Bueno, encantado. Quiero decir que voy a hablar en portugués para que ese gaucho sea o gaúcho. Y quiero decir, antes de nada, que mi concepción del gaucho viene de varias pesquisas. Una de ellas es del gaucho artiguista. O gaúcho, antes da colônia do Sacramento, se formou a partir de uma miscigenação entre o indígena, o negro e o espanhol ou português que adentraram nessas terras e que eram andarilhos ou orejanos. O gaúcho é uma etnia formada dentro de um contexto histórico de uma luta anticolonial. O gaúcho não é um proprietário rural. O gaúcho não é um empregado de estância. O gaúcho é um homem que vive na pampa, é um homem que ama o cavalo, por excelência. Ele é produto de uma sociedade neocolonial que se desenvolve numa terra riquíssima, onde a criação do gado leva à formação das estâncias. A ideologia do gauchismo, do nosso amigo e considerado professor da Universidade de Pelotas, Tabolim, nos demonstra como parte inicial da formação do gaúcho a sua querência. E a sua querência era a pampa, semelhante ao que Artigas propunha como a pampa da pátria grande. O gaúcho, portanto, ele não tem fronteiras. O gaúcho, ele está no Cone Sul, fronteira do Uruguai, Argentina, Paraguai, tanto até pelos Andes chilenos. Pois o gaúcho é um conceito de vida muito arraigado aos sevilhanos de Sevilha quando vieram, que tinham como principal reduto de formação da sua existência o contato com a natureza e o contato com a criação ganadeira. O gaúcho não é um agricultor, o gaúcho não é um imigrante. O gaúcho, ele está nessas terras produto de um processo do capitalismo mundial, a qual, na sua primeira fase, era o capitalismo comercial. O gaúcho é responsável por carnear o gado e colocá-lo dentro de uma carroça e fazer a transferência desse couro e trocá-lo por uma casa na cidade. Custava 120 unidades de couro uma casa na cidade. Era o gaúcho que fazia. E, por fim, um vestido de noiva a 150, e esse era o gaúcho rio-grandense.
Oneide, Selva, Oneide, una cantidad de conceptos que son importantes, me gustaría saber si estás de acuerdo. Por ejemplo, ¿es una etnia el gaucho? No lo puedo considerar una etnia, porque en realidad eran mezclas étnicas variadas. Él lo dijo también, es decir, podían ser hispanoamerindios, es decir, mezcla de un hispano con indias. Generalmente era así la relación del hombre y la india mujer. Podían haber sido también, más que españoles, algunos que venían de los barcos, contrabandistas, bucaneros y faeneros franceses e ingleses, y se bajaban del barco y se quedaban acá. Entonces, las mezclas tanto de razas como de costumbres eran bastante variadas, pero primaba la mezcla guaraní. Era la guaraní una influencia fundamental en la formación del gaucho. En lo que tiene que ver con eso de anticolonial, ¿fue un luchador contra la colonia? No estoy segura que haya sido un luchador contra la colonia. Él tenía sus códigos y sus costumbres que vienen mucho más fuertemente marcadas por las costumbres indígenas que por las costumbres españolas. Y por ahí es que era poco entendido. Porque, como dijo Oneida también, en realidad el gaucho nace del ganado. Es la explicación de la necesidad de crear ese grupo más cultural que otra cosa, era la necesidad de utilización del ganado. ¿Para qué? Como dijo él también, para sacarle el cuero. En principio, cuero y cebo era lo único que estaba siendo interesante para los comerciantes. Y por ahí vienen algunas otras consideraciones que ya iremos desarrollando. Quiere decir que el gaucho se apropiaba del ganado, pero con un concepto guaraní, que es el concepto de Tupambaé. Tupambaé quiere decir tierra de Dios. Y si la tierra es de Dios, es de todos, no es de nadie. A mí no me gusta cuando se dice los indios eran dueños de la tierra. En realidad no eran dueños de nada. Los indios no se consideraban dueños, porque la tierra era de todos. Y todo lo que está sobre la tierra es de todos. Entonces, si tú tomas ganado, estás tomando el bien de la tierra, como podría ser una mulita, un ñandú, lo que fuere. Entonces, ese concepto que es protocapitalista y que alguien más moderno podría considerarlo de otra manera también, como por ejemplo de un comunismo naciente, primitivo, bueno, ese es el concepto del gaucho. Discúlpenos un poco, tenemos algunos inconvenientes técnicos, pero igual da para salir, da para ir escuchando. ¿Tú estás de acuerdo con lo que decía la profesora con respecto Ah, perfeitamente. O fato de que o gaúcho não tinha nenhum conceito de propriedade privada, porque a propriedade privada só vai ocorrer na Revolução das Sementes de um modo de produção asiático primitivo, ou considerado também comunismo primitivo, coloca muito claramente o que a colega Silva coloca, de que o liberalismo econômico não passava nem perto do conceito do gaúcho e que nós temos hoje uma visão de que esse gaúcho ele era libertário, era anticolonial. São ideias que vêm de fora desse gauchismo, ligado à terra e principalmente ao gado, que vão levá-lo a outras contendas. Na verdade, o gauchismo, que é uma miscigenação evidente, ele tem uma premissa, que é o amor à terra, ao amor ao seu reduto, como uma função andarilha, uma função sem manter vínculos sedentários. Muito bem. Agora, esse gaúcho, ele tem como função, aqui no Pampa, aqui na colônia, não só do Sacramento, como no vice-reinado de toda a América, e que já, onde o gaúcho não atua,
uma função de reduções. As reduções jesuíticas, por exemplo, vão dar força e parte para que esse gaúcho, uma vez vinculado aos indígenas, tenham ideias de preservação e defesa da sua terra. Oneide, ¿y qué papel tuvo la mujer en todo eso? Porque desde hoy estamos hablando en términos masculinos, pero ¿de qué forma participó la mujer en todo eso de su formación de la personalidad del gaucho? Total e definitiva a mulher gaúcha. A mulher gaúcha é parte da sociedade que era matriarcal, onde as relações sociais eram a mulher que determinava uma família, tinha como sustentáculo a mulher. Essa mulher gaúcha, que vai ser a mulher das revoluções, que vai ser a mulher das contendas históricas, ela não é uma figura de segundo plano. O patriarcalismo que vem com os conceitos do iluminismo e da burguesia, principalmente inglesa, que na história irão colocá-la como um segundo plano. A mulher tem função fundamental. A mulher, tanto a indígena, a companheira de Endecito, a companheira de Tupac Amaru, as companheiras que vieram, que estavam nessa luta, que vão dar origem à mulher gaúcha, a mulher gaúcha, ela é o esteio de uma filosofia de família matriarcal. ¿Estás de acuerdo, Selva? ¿Es así? Tú, como mujer, puedes verlo de otro ángulo. Yo creo que había de todo. Había mujeres, sobre todo las de raíces hispánicas, muy sometidas al varón, como había mujeres que estaban a la par de los hombres. Las mujeres que iban a la revolución no siempre eran la soldadesca típica esa que se dice que estaban para cama y mesa, es decir, para servirlos sexualmente y darles de comer. No era siempre así. Muchas tomaban las armas y luchaban junto con los hombres. Y muchas otras, aunque no tomaran las armas, estaban en la retaguardia preparando la armadura, es decir, la armadura en el sentido, no, por favor, no me van a creer que iban como de la Edad Media, ¿no? Iban a pecho descubierto. Pero tenían que preparar boleadoras, tenían que preparar la pólvora para cuando los 4 o 5 arcabuces que andaban por ahí, por la vuelta. Es decir, había funciones femeninas bien marcadas. Todo guaraní, todo autóctono de acá, la mayoría por lo menos. En general, la mayoría guaraníes. Y hay una cosa importantísima. La madre es la que da la lengua materna al gauchito que va creciendo. El gaucho es bilingüe, habla guaraní como habla necesariamente español o portugués para comunicarse. Y es muy posible que toda la toponimia uruguaya, que está cargada de términos guaraníes, la hayan dado los gauchos y no los indios precisamente. Así. Oneide, cultura gaucha, ¿qué es la cultura? ¿Cómo se forma? Tú dijiste de dónde viene, dónde van, cómo se va a formar. ¿Cómo sale una cultura gaucha? Muito boa pergunta, porque eu gosto muito de usar um termo de construção histórica da classe dominante. A construção histórica que nós temos nos leva a mitos, nos leva a um conceito de a qual essas sociedades guaraníticas, por exemplo, nós estamos numa região que era dominada por um grupo indígena chamado Guenoas, charruas, e não Guarani. Esses charruas e esses Guenoas tinham um conceito que a historiografia deverá se aprofundar muito mais para estudá-lo, porque a academia tem uma visão eurocêntrica da formação do ser social que habitou essas terras, como tem dos processos históricos tais como o Êxodo, processos históricos tais como a libertação nacional, processos históricos, e essas eu chamo de idealizações desse homem que viveu e essa mulher que viveu,
são vistos pelos nossos olhos deste momento e que muitas vezes não correspondem à realidade do momento histórico a qual eles estiveram. A riqueza da história é exatamente isso, é procurar ver com os olhos do presente a realidade do passado. Eu levo uma linha de formação muito mais para o lado de que o gaúcho, perfeitamente como a professora colocou, é fruto de uma miscigenação, mas ao mesmo tempo é fruto desse capitalismo que vem colocar em xeque aqui as relações feudais e a propriedade da terra e vai originar um ser. E esse ser, ele pode ser um ser que o gaúcho pode ser um ser aliado ao latifúndio, perfeitamente, mas também pode ser um ser aliado às ideias revolucionárias anti-feudais. Portanto, eu não desvincularia a formação histórica da parte do Cone Sul com o gaúcho. E a construção histórica eu prefiro muito tratar como um processo antropológico, ao mesmo tempo da materialização dessa formação. O gaúcho, ele é respeitado, sim, porque ele tem ramificações em muitos países. Selva, ¿tú querías decir algo? Deja yo aquí. Algo que nos está faltando, Neider. Nosotros no hablamos de tiempo, y eso es fundamental, la línea temporal. Es decir, estamos hablando hasta este momento de un ser que se perfiló hacia el ganado en los siglos XVII y comienzos del XVIII, fines del XVII, comienzos del XVIII, que es cuando el ganado se prolifera. Cuando hablemos del siglo XIX y de mediados del siglo XIX, ya no podremos hablar del gaucho. Vamos a estar hablando del criollo, del paisano, pero no del gaucho. Así que hasta ahora, Oneider y yo hemos estado dando el perfil de un ser humano que habitó y transcurrió por estas pampas, como muy bien dijo él, Río Grande do Sul, Argentina, hasta Chile, Uruguay por supuesto, pero en determinado tiempo histórico. Ahora, ese hombre que recorre campos, que come carne cuando caza un animal, que no tiene prurito en cazar otro animal que no sea ganado, porque esa era comida de indios y para él no está mal, pero para el español sí está mal. El español no consume productos de la tierra nuestra, animales autóctonos, porque lo considera algo triste, es decir, tener que comer eso era lo último que le podía pasar. ¿Ah? Y hoy en día, bueno, ya sabemos que es una pavada, pero bueno, era así. Ese hombre cuerea y le vende el cuero a un pulpero. A ese pulpero se lo vende a cambio de pocas cosas. Para su mantención, tampoco andar a caballo significa que pueda, digamos, distraerse en llevar grandes cantidades de insumos. En esa pulpería, lo más probable es que sea una pulpería para contrabandistas. Y de ahí después vamos a sacar una conclusión bien importante. Él se emplea como peón temporario en una vaquería, cuando llevaban hasta 5.000 cabezas de ganado de acá hasta Sorocaba. Permitime solo un cosito. ¿Cómo se va a emplear? ¿Cuál es el proceso que dio? Porque tú dijiste hoy de que acá el concepto era que no había propiedad, de que si eran de Dios era de todo el mundo, algo así tú dijiste. Bueno, pero ahora tú ya me estás hablando del que se va a emplear en una empresa o no. En un saladero. ¿En claro, qué, muy bien el concepto. No es una empresa, es simplemente un permisario que dice, bueno, yo quiero llevar, cosa que estaba prohibido, era contrabando, pero se hacía acá en el norte habitualmente, acuérdense de Artigas y los blandengues, bueno, se llevaba porque para algunos era un negocio. Y él iba, y en dinero poco y nada, pero ¿qué hacía? Traía de vuelta contrabando, claro, que se lo llevaba ese mismo pulpero que habitualmente le compraba cueros.
Y ese pulpero ahí mismo y en ese mismo día se lo sacaba en mujeres, en la timba de la taba, en el truco, en diversión, porque al gaucho le gustaba una buena diversión, una buena tocada de gaita de 2 hileras, ese tipo de cosas. Bueno, ¿por qué? Porque él no tenía concepto del dinero. El dinero era nada más que una necesidad perentoria para un momento X. Después si vagaba por ahí sin plata daba exactamente lo mismo. Intercambio nada más. No es que fuera intercambio, había dinero por medio, pero el valor que él le daba al dinero era nulo. ¿De acuerdo, Neider, con esa versión? Perfectamente. Aquí el proceso de, digamos, cambios con moneda entró como en el capitalismo europeo. En el final de la Baja Edad Media não havia moeda circulante, portanto, e o que a professora falou, se trata de um suceranismo, digamos assim, dentro de um conceito feudal, onde esse gaúcho que vai se formando, que vai se estabelecendo, ele não tinha relações capitalistas ainda na sua formação cultural. Porém, ele vai ser arremessado a essa nova vida na medida em que os capitais ingleses vão entrar na região e que vão fazer a vida. Claro. Ya entramos precisamente, ya entramos en el medio particular, pero quiero decirle a nuestros oyentes, los que pueden participar, que a través del Facebook pueden mandar preguntas, pueden preguntar si no les ha quedado claro alguna cosa, todo eso. Pero nos falta un personaje que aquí para la rueda nuestra, nos falta un personaje que me parece que fue fundamental. ¿Qué papel jugó el negro? ¿Hay gauchos negros? ¿Hubo gauchos negros? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el papel? ¿Que empezamos? Podría haber mezclas de negros en la sangre de un gaucho, pero un hombre negro con un caballo no era un esclavo, era un hombre libre, porque era imposible detenerlo sin alambrado, sin límites algunos. Entonces, no era habitual que se le permitiera a un negro esclavo tomar las riendas de su vida a través de las riendas del caballo. Iba a seguir siendo esclavo. Iba a seguir siendo esclavo, era muy valioso, claro. Muy valioso. Pero fundamentalmente hay participación en la historia fundamentalmente del Río Grande del Sur del negro. Por ejemplo, estamos en la Semana Farroupilha, estuvieron los negros lanceros que estuvieron peleando y llevando adelante en la revolución. ¿Esos que eran esclavos igual? Ah, sem dúvidas. Eu sigo o raciocínio da minha colega que está ao meu lado, dizendo que a Revolução Francesa ocorreu em 1789. Vejam bem, haviam 3 estados na Revolução Francesa, que foi a maior revolução feita até o período do século XIX. A outra que suplantou a Revolução Francesa, tão grande quanto ela, foi a Revolução Socialista Comunista Soviética, que vai acontecer somente em 1917, no século XX. Os negros que participaram da Revolução, o amigo falou da Revolução Farroupilha, eles foram bucha de canhão. Foram bucha de canhão. E por que foram bucha de canhão? Porque havia uma contenda e porque anteriormente a professora colocou muito corretamente, os sans-culottes da Revolução Francesa tinham calças até meia canela e eles eram párias para o processo que a burguesia queria formar para emancipar-se da nobreza. Aqui, o negro era um escravo que participava da Revolução e foi assassinado em Porongos, aqui em Dom Pedrito, muito proximamente, e o assassino está deitado na rua 24 de Maio, que é o Canabarro, e que ele, na verdade, seguia a sua visão quanto à participação de General Neto e Gavião, que dirigiu o maior reduto do exército Farroupilha, que foram os lanceiros negros. O homem sem cavalo, naquele momento, não valia nada a não ser um conceito de escravo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, completamente de acuerdo. Aunque temporalmente nos fuimos ya a momentos 1835, más próximos. Sí. No, pero tengo una pregunta de un televidente. La etimología de la palabra gaucho, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge?
El televidente menciona dos, guacho, que es una palabra indígena, o gauche, 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 en francés, que es izquierda, ¿no? Pero también tenía un concepto de ser humano desclasado, de ser humano fuera de lo normal, de la línea, del marginalizado ya, diríamos. En realidad he oído de las dos tendencias, de las dos explicaciones, y yo no tengo ninguna posición tomada, porque eso lo tendría que investigar un lingüista. A pesar de que en el Brasil se le llama gauderio, originalmente, y no gaucho, y en el Uruguay también hay menciones al gauderio antes de ser mencionado como gaucho. Sí. ¿De dónde surgió el término? No lo puedo decir. No he logrado un historiador o un lingüista que te dé una respuesta cierta y segura. Y las pilchas, Oneide lo mencionó al pasar. Es común ver ahora, fundamentalmente en esta semana, la gente del libramiento pilchada, vestida a lo gaullo, el pañuelo, la bombacha. ¿De dónde surgieron esas? ¿Cómo se llegó a eso? Sin embargo, hay otras versiones sobre la vestimenta del gaucho. ¿Cuál es? Mirá, en realidad yo me enojo cada vez que veo el Pericón en mi patria, en la escuela, con aquel hombre vestido de bombacha. Ese es un gaucho disciplinado. Y el gaucho realmente nunca fue disciplinado. El gaucho era libre por antonomasia. El gaucho se enrolaba por lealtad o por convicción de lo que quería hacer. No tenía, por ejemplo, concepto de patria. Tenía concepto de pago, de región, pero concepto de patria no, porque ni siquiera nuestras patrias existían cuando él transitaba por acá. Entonces, jamás fue peón subalterno. El peón subalterno era lo que Darcy Ribeiro llama un ladino, es decir, podía tener el mismo origen étnico, pero estaba sujeto a un patrón, entonces no era un gaucho. Podía hacer hasta las mismas funciones, pero culturalmente no era un gaucho. Y este hombre vestía chiripá, y el chiripá era símbolo de pobreza y de miseria. Y fue abolido, los brasileños lo saben bien a través de Taubolín, durante la guerra de la Triple Alianza. Pero en realidad, nuestro gaucho, si vamos a hablar del gaucho, hablamos del que pintaba blanes de chiripá y calzoncillo cribado, es decir, aquella especie de pantalón que, si podía, terminaba en una puntilla para las grandes ocasiones. Claro. De acuerdo a mí, es así a pilcha do gaúcho. Que dá essa estampa. Eu inicialmente perguntaria se o programa é pago. Se o programa não é pago, eu diria que somente para complementar a visão correta da professora, que o gaúcho jamais teve uma bota. O gaúcho era um pedaço de couro que levava até seu famoso, então, garroneiro, e que, bom, para auxiliar também etimologicamente ou ontologicamente, a palavra gaúcho, ela provém de várias expressões. Uma delas é gaudério. Uma delas é o homem que não tem paradeiro. É um gaudério, é um gaúcho, é um gaúcho. Bom, mas até, como agora estou delimitado por uma linha de tempo e no caso, a nossa professora me delimitou numa linha de tempo, portanto eu vou seguir essa delimitação, mas não vou deixar de colocar de que esse gaúcho, que esse gaudério, ele tem uma função da construção cultural de orgulho das pátrias. Eu gosto de citar outro também livro do mesmo autor que estamos aqui considerando, Bento Gonçalves, na Revolução Farroupilha, ele é questionado sobre herói ou ladrão. Bom, uma palavra muito forte, ladrão não, e também fortíssima, herói. Mas o espelho que o gaúcho passa para o resto, o gaúcho combateu o Império Português, tudo bem? O gaúcho da colônia que deu como origem a pátria artiguista, combateu os espanhóis, combateu os ingleses.
esse mesmo gaúcho esteve na luta libertária de São Martim, esse mesmo gaúcho esteve com O'Higgins. Portanto, esse gaúcho, ele é um andarilho, ele é um sem pátria, mas ele participou logo em seguida, porque aí vou respeitar a linha de tempo que a professora me solicitou. Esse gaúcho, logo que vem as ideias liberais, que são do iluminismo, que são de Montesquieu, de Rousseau, esse gaúcho abraça uma causa revolucionária, bom, e aí ele se faz pátria. Portanto, é isso que os impérios do mundo... Quando Artigas escreve nas instruções de Lanho 13, que é praticamente um marco histórico, e eu considero, não sei se a professora considera um marco histórico, não? Vejo que esse gaúcho já passa a ser um cidadão. Mas peraí, mas o gaúcho ia na escola? Ele estudava? Como é que ele assimilou as ideias iluministas que vieram da Europa? Ele leu em algum livro? Eu falei num cidadão, eu não falei num alfabeto, não falei num formado. O cidadão, que é o gaúcho que eu considero que se forma, é quando ele concebe a pátria grande, é quando ele concebe que a luta anti-imperial, anti-espanhola, fazia parte também da sua luta por essa preservação das suas aldeias, e ele vai ingressar nessa luta. No Brasil, por exemplo, nós temos a luta dos indígenas de bem antes do processo de formação da colônia do Sacramento. Nós temos lutas libertárias que envolveram as missões, as reduções jesuíticas, elas vão colocar em xeque duas questões. Primeiro, os espanhóis e os portugueses vão repartir uma terra que pertencem a quem? Pertencem à família do nosso Andresito, pertencem à família do nosso líder Guarani, Sepete Araju. Como vão se envolver esses indígenas que vão ser depois os futuros gaúchos? Não por uma formação intelectual, mas por uma formação real. O processo histórico os leva a esse processo que eu digo civilizatório. Uhum. Só para concluir, é porque isso é um conceito muito difícil de entender. O processo civilizatório não é o processo eurocêntrico que nós conhecemos, que provém a partir da jesuificação, que vai nos levar à alfabetização e a um conceito de vida que era determinado por conceitos canônicos daquele então. É a luta pela própria terra, pela contra-exploração, a que esse gaúcho está submetido e que segue submetido por as estruturas agrárias, e não ao contrário. O gaúcho não é produto de uma cultura que vem do céu. O gaúcho é produto da sua própria experiência, que enfrentou não só espanhóis, portugueses, ingleses, e ele na sua terra se miscigena e se forma, e o negro, também como classe explorada, se vincula à ideologia do gauchismo. Tem duas perguntas especificamente para ti, Onélio. Diz que tu definiu que o gaúcho não tinha bota. E estão perguntando por que ele usava espora. E a outra pergunta, se o gaúcho ele é um herói, se tu está definindo ele como participou nessa luta, e os gaúchos que eram matreiros, os gaúchos que saíam a matrear e que eram perseguidos pela lei. São as duas perguntas que fazem para ti. A primeira pergunta eu vou responder da seguinte maneira. O gaúcho não era um bandeirante. O gaúcho não matava o gado e deixava ele no campo e não tirava a carne e levava só o couro. O gaúcho, ele era um grande cavaleiro. Os cavaleiros indígenas que o gaúcho herdou não necessitavam de espora e não usavam espora até chegar às primeiras, digamos, os primeiros redutos de materiais que vieram da Europa pelo porto, principalmente de Buenos Aires e Montevidéu. Aqui não tinha nem sombrinha, não tinha nem uma vestimenta feminina, e um vestido custava uma casa na cidade para uma mulher da alta nobreza, que dirá uma espora feita de metais, a qual nós não tínhamos. Nós não somos Minas Gerais, nós somos
gaúchos. Não havia esporas aqui. E o gaúcho não tinha necessidade de espora. Quanto ao aspecto de que ele era um exímio cavaleiro, sem espora. Ele andava do lado do cavalo, ele andava atrás e na frente, ele era um verdadeiro jockey. Aliás, não vou falar dessa palavra jockey, porque a bombacha, ela só vai vir aqui para essas terras num excedente de produção inglesa após a invasão dos ingleses no Oriente Médio. Após a invasão houve um excedente e eles trouxeram uma calça chamada calça hípica, a qual o gaúcho vai adaptá-la e após o processo de cultura vai formá-la e vai chamar-se bombacha, que por outra palavra é de bombachudo, que significa bombare dele. Como disse a professora, Tupacaí, Quaró, Mambapê. Quaró é seio de mulher, seno de mulher, Quaró. Batovi. Bombacha significa livre. Vestuário livre, bombacha. Então, a bombacha, ela não é autóctona da terra, a espora não é autóctona da terra, o gaúcho nunca precisou de espora, não usava bota, a não ser o gaúcho que passa a ser formado na mente humana de nós todos a partir de 1941, quando se forma os movimentos tradicionalistas que idealizaram um gaúcho. Não é desse que estamos falando. Tengo una pregunta para Silva. Dice, ¿de dónde proviene, cómo y por qué eso que se dice comúnmente, hacer una gauchada? ¿Por qué? ¿Cómo nace eso? Hacer una gauchada y le piden un favor a alguien. Por las características culturales del gaucho. En realidad el gaucho tiene una mala fama. Yo me acuerdo que en mis clases venían mis estudiantes y me decían, porque el gaucho era marginal, era ladrón de mujeres, era contrabandista. Bueno, si hubieran 5 o 6 epítetos tristes más, se lo endilgaban al gaucho. Y ese es el concepto que crea el capitalismo naciente, para sacarse de encima ese hombre libre que no le daba los réditos que ellos querían. Pero en realidad el gaucho, que era otra cosa, era un ser hospitalario, que cuando hacía su rancho y ponía un arbolito y ponía su china a parir a sus hijos, venían los dueños de los campos, le quemaban el rancho, le mataban la china y si podían a sus hijos. Y sin embargo ese hombre daba todo lo que tenía y lo que no tenía por uno que fuera pasando, al que no le preguntaban ni una palabra por qué andaba por ahí, y si se quería quedar un año se quedaba. Y esa es la gauchada, es decir, la forma generosa de ser, la forma generosa y sin esperar absolutamente nada a cambio. Entonces, ¿es cierto aquella letra de la música que dice, cuando truje mi china para el rancho me olvidé que hay jueces para hacer casamiento? Eso es el orijano, realmente. Bueno, por eso Artigas quería poner capillas cada tanto, fue una de sus ideas, porque la cosa venía medio brava en el sentido de los casamientos ilegales. Pero de todos modos, me gustaría volver a ese concepto triste del marginal. ¿Marginal de qué? Marginal no del primer trabajo del gaullo, entre comillas, ¿no? O del gaucho, sino marginal a cuando aparecen las charqueadas a fines del siglo XVIII y el gaucho, además de precisar el cuero, o de vender el cuero, hubiera necesitado traer el animal para ser abatido y sacarle la carne. Y como el gaucho seguía en la suya, en lo que siempre había sido, es decir, un cuereador, esta gente decía, no, el gaucho me está gastando los insumos, me está gastando la materia prima mal. Y lo empiezan a corretear y a quitar del medio. Eso hace con que se transfiera a la historia el concepto de marginal, que no era tal en un principio, sino que va siendo creado a medida que cambia el concepto comercial y el concepto industrial del Río Grande do Sul. Pero gauchos materiales sabían. Por supuesto. Aquel que continúa
con su tradición cultural, ese es un gaucho que no se adapta. Y le decían matrero. Y le decían matrero, ¿por qué? Porque disparaba a la autoridad. Pero eso también disparaban de la autoridad cuando venían las levas y los querían llevar a la fuerza a una lucha que ellos no querían enfrentar. No pasó eso, por ejemplo, Artigas jamás hizo una leva. ¿Por qué? Porque venían voluntariamente, porque querían estar ahí. No porque tuvieran el concepto de independencia, república y federación, digo, tal vez no estuviera en su mente exactamente eso, pero sí tenían el concepto de que había una causa justa por la que luchar. Y entonces estaban ahí voluntariamente. Aclarame un poquito, ¿qué es leva? Una leva es cuando en los ejércitos coloniales y posteriores se arriaban con todos los hombres capaces de ser miembros de un grupo armado y los entrenaban, mal y puercamente, pero los entrenaban porque en realidad lo que importaba era que fueran carnes de cañón, y los ponían obligadamente a servir a un determinado ejército. Por eso, por ejemplo, cuando se armó, acá, Oneider, corrígeme si estoy equivocada, cuando se armaron unos ejércitos guaraníes acá en Libramento para luchar contra Artigas, se le fueron todos y se fueron con Artigas. ¿Por qué? Perfectamente. Porque se decía, no, yo acá con esto no quiero nada, me obligaron a estar Incluso acá donde estamos. Sí, a ver, aclarar un poquito eso, creo que es muy poco conocida esa parte de la historia. Sí, ¿no? sí, muy poco, porque acá nuestras ciudades surgieron del ejército pacificador portugués que entraba derecho a Montevideo para sublevar, o por lo menos para intentar romper con la sublevación artiguista. Mas que aqui da fronteira até Montevideo teve deserções completas daqueles que seriam os integrantes daquele exército que iria contrapor-se a Artigas, que eram os índios Guarani. Então foram apenas portugueses que foram entraram nas portas de Montevideo, mas o interior, Artigas sempre foi um reduto do interior. E os gaúchos são do interior. Agora, voltando ao gaúcho, eu não quero... Solo un poquito, antes de volver al caudillo, porque me surge una pregunta. ¿Y cómo surge el caudillo? ¿El caudillo es un producto del gaucho mismo? ¿Es un producto de ese momento histórico de la sociedad? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo surge? ¿Quién...? Exatamente, é aí que eu ia pedir um quarto intermédio, porque sem explicar de que o gaúcho goza de um apreço tão grande nas sociedades civilizadas, porque ser gaúcho não é andar de bota de bombacha de espora e rebenteando animais. Exatamente o contrário é o gaúcho. O gaúcho vem do curumim, vem do guri, que é de tratar as novas gerações com respeito e com amor, num processo civilizatório quase que nostálgico, porém existente, que era a formação indígena, e que foi arraigado e que é do gaúcho, não o servilismo na estância, mas essa relação com a natureza, que é o que explica o gaúcho. Agora, a pergunta vem sobre o caudilismo, e isso é uma construção em torno do gaúcho que vai levar ao caudilismo daquele homem que se destaca na monta, que é o que vai ter a maior quantidade de terras, é o que vai ter a quantidade de peões, e o gaúcho, com raras exceções aqui na América, vou citar duas exceções aqui na América dos caudilhos, que deixam de ser caudilhos, mas que não tinham essa relação. Embora temos que ser um pouco, a história nos exige um pouco de rigor científico, mas eu citaria inicialmente Artigas e, em segundo lugar, com algumas ressalvas, Simão Bolívar. ¿Estás de acuerdo? Con Artigas sí. Artigas era un líder. Les hago una anécdota que la recoge la revista histórica uruguaya, pero también la pone en su libro, en su primer libro, Eduardo Palermo.
Artigas tenía un magnetismo personal tal y un conocimiento tan profundo de la psicología gaucha, que cuentan que estando acá en los montes del Yaguarí, me parece, pero era cerca de mis pagos de Corrales, andaba un bandolero muy perseguido, que no lo habían podido agarrar nunca. Y vino Artigas con su grupo de blandengues y el hombre se internó en el monte, y esos montes espesísimos no podía entrar nadie. Y si entraba, lo más probable es que el tipo matara a 3 o 4. Entonces le avisaron a Artigas, mirá, se nos fue, se nos va a perder. Yo voy, dijo él. Y fue solito. Y volvió con el hombre preso. Sin haber... ¿Es cierto que ese bandolero tenía el apellido Chávez? Es cierto. Yo no quise decir nada, pero en fin. Pero eso te muestra cómo una persona con un conocimiento tal de la psicología, de lo que tenía que manejar, podía, así como manejó al bandido Chávez, podía manejar a absolutamente todo un grupo de hombres. Ahora, hubieron jefes militares gauchos, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo se formaron? Por experiencia, prueba y acción. Aqui se tratava de uma formação que era de campo, não? Havia que ter um bom trato, uma boa montaria, havia que ter coragem, que principalmente isso não se compra em farmácia, mas principalmente a entrada nos destacamentos militares, havia uma diferença que é milimétrica e diametralmente oposta entre uma e outra. Os exércitos formados no Brasil e nas colônias espanholas da América Central e também da América do Sul, com exceção da formada aqui no Uruguai e Argentina e no Paraguai, porque quero fazer uma ressalva que os indígenas são gaúchos paraguaios, que também estão e que vão fazer parte dos exércitos do exército paraguaio, tanto de França, porque França vai dar uma indicação muito séria à formação do exército paraguaio. Para entrar no exército tinha que saber o espanhol, tinha que saber fazer as 4 operações e tinha que saber guerrear. Mas eu diria, já dos exércitos também da Argentina e do Uruguai, que esse gaúcho integra, ele não é escravo. Quiero agradecer a Lilian Chapulín, que nos está mirando, que nos mandó un saludo, dice que está muy bueno el programa. Muchas gracias, Lilian, te apreciamos mucho. Vera Suárez pregunta, las formas del gaucho que aparecen en la literatura regional de Brasil y de Uruguay, ¿son las mismas? ¿Es lo mismo? ¿Hay una diferencia entre el gaucho de Brasil y el gaucho de Uruguay? Hay alguna diferencia, sí, sobre todo porque el gaucho de Brasil es mucho más rico y va a ser mucho más ostentoso en su exteriorización cultural. Pero, ojo, una cosa es la literatura gauchesca y otra es el gaucho. La literatura gauchesca recoge el mito del gaucho, pero no el gaucho en sí. ¿Por qué? Porque se escribe mucho después de que el gaucho desaparece. Como me ascribo a lo que ha escrito Barran. Barran dice que nosotros tenemos un quiebre cultural entre 1860 y aproximadamente esa fecha, que es después de la Guerra Grande y después de la Guerra de la Triple Alianza. Antes tuvimos una cultura bárbara, esa es la cultura gaucha. A partir de ahí vamos a tener una cultura disciplinada, entonces ya no van a haber gauchos, y es cuando se escribe sobre el gaucho. Claro, cuando ya no existía. Cuando ya no existía, claro, como Blanes, que pinta un Artigas militar haciendo el 222 en la puerta de la Ciudadela, cuando nunca vio Artigas en su vida, y jamás anduvo Artigas con ese pelito corto, además de ser rubio y ojos celestes. Entonces hay un Artigas mítico hecho por Blanes y hay un Artigas real que es el que ahora conocemos, pero que no existía. Muy buena esa comparación con el 222. Bueno, y hay otra cosa que me parece que es muy interesante.
¿Cómo empieza el gaucho a ser, primero, el gaucho es un poeta? ¿Hay gauchos poetas? ¿Ellos les gustaba hacer la payada de contrapunto? No sé cómo se dice payada de contrapunto en portugués, creo que se dice lo mismo. Pero tocaba la guitarra, cantaba, ¿era un borracho? Não, por natureza o gaúcho era um trovador. Trovador, aí vai. Trovador. A trova é a forma de comunicação dos redutos e dos locais de acampamento que vão continuar na história do gaúcho durante todo o período colonial e pós-colonial, e vão levar esse gaúcho até as minas em Minas Gerais e os tropeiros, e vão levar este gaúcho a ser parte integrante do capitalismo inglês, mas esse gaúcho nunca perdeu a trova. Então o gaúcho, ele tem uma comunicação, depois é lógico que vai entrar a cítara, a guitarra, que não existia, que o gaúcho não nasceu com guitarra nem com acordeão, por favor, como não nasceu com bota e como não nasceu com algumas outras indumentárias que lo querem pintar. O gaúcho é esse que nós tentamos, com muita modéstia da minha parte, porque a professora me suplanta, explicar esse fenômeno que se miscigenou nas terras do sul e que vai além dos Andes. Esse gaúcho, ele nos deixa uma formação tanto indígena, quanto espanhola, quanto portuguesa, e também da negritude. Por que o gaúcho vai para a negritude ou vice-versa? Porque esse gaúcho, ele é um símbolo de um homem que já é atemporal. Ele não tem mais uma razão de ser. O gaúcho hoje é um gaúcho construído, formado dentro de uma ideologia que coloca suas indumentárias, sua forma, e que poderá resgatar, e que aí terá nosso apreço, da sua forma de respeito ao ser humano e à natureza. Esse é o gaúcho que eu entendo e gostaria de agradecer a brilhante iniciativa. Não podemos dizer, e eu quero citar um historiador que eu acho interessante porque foi parte da minha formação e seguirá sendo, além de Osborne, um inglês. Eu também sou muito afeito a Stuart Hall, que falava de que nós na história sempre estamos caminhando sobre as falésias. Hay una pregunta aquí que es realmente muy interesante. Dice, el gaucho en general no le gustaba montar en yeguas. Y termina con otra pregunta. ¿Existen gauchos gay? ¿Quién responde? Yo puedo responder, me animo. Lo de que no gustaba, no. Era una cosa espantosa que un gaucho apareciera montado en una yegua, porque se sospechaba que pudiera tener algún otro tipo de relación con la yegua cuando no lo estaban mirando. Pero en cuanto a gauchos gays, ¿por qué no? Digo, la homosexualidad está registrada en los tiempos más antiguos de la historia, Safo de Lesbos, en Roma era una cosa común. ¿Por qué no iban a haber gauchos gays? Digo, que pudieran manifestarse sí o no, bueno, dependía del medio donde estuviera, pero una cosa tan normal como la orientación sexual no podía estar ajena del gauchaje. ¿De acuerdo, Miguel? Perfeitamente, porque aqui estivemos falando sobre o gaúcho, não? E o gaúcho significa a gaúcha. É a pessoa feminina e a pessoa masculina, que só tem a diferença das genitálias, quando nasce, porque nem a cabecinha forma durante os seus primeiros dias de vida. Aqui estamos falando do patriarcalado, estamos falando do machismo, e estamos falando dessa concepção de que o homossexualismo, o heterossexualismo, isso aí é uma forma de que hoje a sociedade está discutindo bem. Quero dizer uma coisa, o gaúcho é um ser humano, e o ser humano, ele tem as suas tendências indefinidas por nenhuma ciência, meus senhores. Muito obrigado. Muy bien, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco a la profesora y al profesor haber compartido esto y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. No se olviden que el próximo sábado a la misma hora estaremos acá. Buenas tardes.